Vamos agora ouvir o professor Witt. Bom, boa tarde. A recuperação da cana queimada, como nós fazemos no Goiás, é aplicar 100 kg de ureia, que corresponde a 45 de N e 1 kg de boro. Então, os elementos mais voláteis você está recuperando na soqueira. 50 de N e 1 kg de boro, que é espetacular, tem uma experiência própria disso. Você tem apontador, hein? Então nós vamos falar aqui, né, porque eu vou voltar um pouquinho à academia. Não está acendendo? Aí não interessa, né? É só dizer a área de cana, não é assunto do dia. Só isso? Então, só lembrar que a produtividade de cana e produtividade potencial, somente 1/4 é expressado. Somente 1/4 é expressado. O resto, 65% perde por estresse abióticos e 11% por estresse abióticos. Então, o que fazer para aumentar essa produção obtida? Então, aí tem os exemplos do IAC, uma cana numa condição adequada, produzindo com as canas IAC mais de 300 T por hectare, graças ao controle dos fatores bióticos e abióticos. Lógico, o potencial produtivo da cana é alto. Então nós vamos mostrar para vocês, em relação ao interesse do tema aqui, que 10 centímetros de profundidade a cana e 30. A cana, num trabalho feito no Sena, mostra que essa cana tem somente 40% de planta viva quando tem déficit hídrico, somente 40%, enquanto que tendo H2O, 100% de plantas vivas. Bem, como a Rafaela também te lembrou, a raiz absorve água e absorve nutrientes. E os 4 nutrientes básicos para formarem raiz são fósforo, cálcio, boro e magnésio. Então, desde que a cana seja adubada com fósforo, cálcio e magnésio, é possível atingir essas raízes. E também, como a Rafaela disse, o elemento principal, a matéria-prima, chama-se cálcio. Cálcio é o elemento que mais limita a produção da raiz. Tudo bem, é o que mais limita. E o boro costura o cálcio. Então a esquerda aqui é uma planta somente adubada com cálcio e a direita uma cana formando o pictato de cálcio com cálcio e boro. Bem, então o manejo químico da cana, nós vamos delimitar aqui a calagem, a gessagem, a adubação verde, a adubação orgânica. São práticas que visam diminuir as perdas, que visam aumentar a eficiência da adubação mineral. Então o tema que nos foi colocado aqui é discutir calagem, gessagem e fosfatagem, que são práticas corretivas. Na parte de nutrição mineral da cana, você vai perguntar 4 questões: o que, quanto, quando e como. Tudo bem. E nesse ponto aí, relativo a quanto, vocês notam que o cálcio e o magnésio, além do calcário ter condição de corrigir a acidez, eles devem fornecer também cálcio e magnésio para a cana. Então, o calcário é fonte de cálcio e magnésio, como está mostrado nessa tabela. Então, nós vamos mostrar aqui que deve ser feita, logicamente, a amostragem do solo após o corte, a 15 centímetros da linha da cana, nas profundidades de 0,25 e 25 a 50, e vamos analisar em todas as amostras a rotina mais micro, e na camada inferior tira fora o micro e faz a rotina com enxofre. E é evidente que para ter uma cana com longevidade, analisou solo, aplicou calcário, gesso e fósforo NPK. Logo após o primeiro corte, faz a análise química do solo. Como não dá tempo da análise ficar pronta, eu faço uma manutenção com calcário de alta reatividade, ou no caso da Massari, eu faço 250 kg por hectare de óxido,
fornecendo nutriente e magnésio no suco do plantio. E depois eu repito a amostragem após o terceiro corte e reaplico corretivos no quarto corte. Então as práticas corretivas estão colocadas aí, as que estão em verde, tudo bem que estão em verde. Então no caso da reforma da cana ou expansão, a aplicação do calcário em área total, lembrando, sempre batendo em tipo de calcário, que o balanço cálcio e magnésio é em torno de 1,7 de CaO para 1,7 de CaO para 1,72 de MgO. E diversos autores aí mostram realmente que o balanço de cálcio e magnésio na cana é em torno de 1,27, demonstrando a importância de um calcário com mais magnésio. Então o balanço da cana na exportação é 1,27 CaO por MgO. E o balanço CaO-MgO do calcário deve ser de 1,7 a 3. E foi falado muito aqui que o magnésio, por ter um raio iônico maior, ele tem inibição competitiva com cálcio e magnésio, então uma planta normal transporta 3,4 mg de matéria seca por 8 horas, quando falta potássio 1,6, mas quando falta magnésio 0,7. Então é indiscutível dizer que no caso da cana tem que usar calcário com mínimo de 12% de MgO. E aí mostra a influência muito boa numa folha estreita no magnésio. O magnésio da folha, da clorofila, migra para a raiz, então o magnésio vai alimentar em energia o sistema radicular. E isso acontece principalmente em temperaturas mais altas, quando o magnésio também é menos absorvido. Para finalizar e falar em calcário, em cana-planta é um critério nosso antigo já, que eu levo em conta o V para 60, mas nas duas camadas 0,25 a 25 a 50, multiplicado por 1,25, porque a fórmula original é para 0,20, e dividido por 10 PRNT. Então fazer uma calagem plena em cana-planta. E se for expresso em centimol de carga, que diminui 10 vezes, divide pelo PRNT direto. Mas graças a um colega daqui perto, que é o Benedini, que foi nosso orientado em Jaboticabal, o Mauro, também levar em conta solo mais arenoso, no mínimo que o solo tenha 30 milimol de cálcio e magnésio, procurar aplicar essa fórmula, porém, somente na camada de 25 a 50, que é a mais crítica. É evidente que esse resultado vai dar maior valor, então eu vou usar nesses solos o critério do cálcio e magnésio, que são solos arenosos, visando atingir 14 milimol de cálcio e 9 milimol de magnésio. Aqui é a mesma coisa, expressando agora o cálcio e magnésio em centimol, no qual o cálcio deve ser 1,4 e o magnésio 0,7. Perfeito. Então, esse trabalho do Maza mostra, que se eu pudesse incorporar o calcário na soqueira, a produtividade no meu solo quartzarênico aumentou 20 toneladas de cana mais por hectare, mas a gente não faz essa prática, porque a principal matéria-prima, a principal propriedade da cana é a matéria orgânica. Então o Pedro Henrique bolou um gráfico interessante para discutir, incorpora ou não calcário em soqueira. Então, se a fertilidade em subsuperfície for maior que 35, isto é, se for um solo mesotrófico, se não tiver pragas de solo e se não tiver compactação, plantio direto. Se o solo está com V maior que 35, não tem pragas de solo, mas sem compactação, faça o preparo reduzido do cultivo mínimo. Se o solo agora está com V satisfeito e tem pragas, o principal remédio para a praga é oxigênio e temperatura convencional. E se o V% tiver maior que 35, fazer preparo convencional. Então ficou fácil de definir o tipo de preparo de solo em relação à cana-soca. Então aí a aplicação de calagem em soqueira. É impressionante, o efeito do calcário em soqueira. Uma cana na qual aplicou-se a manutenção de 40 kg de fósforo, a produtividade da cana-soca em 3 cortes
foi de 6 T por hectare. Quando aplicou-se 40 kg de fósforo, bem como aplicando o calcário, a produtividade foi para 37. Logicamente que numa época de crise, corte adubo, corte fertilizante, mas não corte calcário. Calcário é o principal insumo que aumenta a produtividade, a maior relação benefício-custo. Então é um absurdo. 37 menos 6, 31 T de mais por hectare, com o uso do calcário na socaria. 37 a 6. E onde usou só calcário foi 21. Ganhou bastante, mas o fósforo potencializou o calcário. E lembrar também, a gente é uma foto antiga, né? Que o calcário, as raízes ficam em aspecto de coral, e onde tem acidez, o fósforo precipita com alumínio e forma a varicita, que é um composto insolúvel de cálcio com alumínio. E agora é cana-soca. Nós vamos fazer a cana-soca então para 0,25. Tá bom, 0,25. Na cana-soca eu faço 2 critérios também, como fiz na cana-planta. Procure levar o V a 70 na camada de 25, de 0 a 25, e levando em conta que está expresso aí em centimol de carga, eu faço em soqueira 4, no mínimo, centimol de carga. Substitui o cálcio e magnésio vezes 100 pelo PRNT. Então essa aí é a fórmula que dá mais resultado para a cana no caso de socaria. V70 e cálcio e magnésio A4 na camada de 0 a 25. Bem, então se eu faço amostragem ano ímpar e espero um ano para plantar cana, está lá mantido o V70 e o cálcio e magnésio para 40, mesma coisa. E escolho a fórmula que dê maior resultado. Tá bom. E daí, se eu fizer no mesmo ano que está fresco ainda a análise, eu posso fazer V60, porque a cana não exportou aquele cálcio e magnésio. E faço o cálcio e magnésio para 3. Isso quando eu consigo fazer a amostragem e a análise no mesmo ano. Então a saturação por base feita em anos ímpares vai ficar V60 e cálcio e magnésio para 30. Daí vem o caso do gesso. Bem, o gesso é um sulfato de cálcio 2 águas, o seu coração é realmente cálcio e magnésio. Cuidado que eu posso também expressar o enxofre em SO3, que a lei permite. E lembre que o enxofre vale 2,5 SO3. Então, cuidado com sacarias que expressam o enxofre SO3, porque ele é 2 vezes e meia menor do teor de S. E aí, uma análise tradicional que o gesso tem de cálcio, enxofre em média de 15%, e comercializar gesso ou comprar gesso com no máximo 20% de umidade. 20% de umidade você não compra água. Então aí tem também que o gesso, além de ser fonte de cálcio e magnésio, ele permanece o par iônico, por não ter carga, ele vai para a subsuperfície e aumenta em subsuperfície o cálcio e também o enxofre. Então nós temos um gesso que tenha 20 de umidade, que a adição de 1 tonelada por hectare de gesso equivale a 200 kg de cálcio, 260 de CaO, aumenta em meio centimol de cálcio ou 5 milimol de cálcio a adição de gesso 1 T por hectare com umidade máxima de 20%. Então o gesso serve para melhorar o subsolo e fonte de enxofre. E essa criação dessa tabela feita com auxílio do colega do levantamento lá, que esqueci o nome agora, nós temos então solos eutróficos, V maior que 50, mesotrófico 30 a 50 e distrófico menor que 30, e o solo árico que tem um V maior que 50. Então, é lógico que a produtividade da cana depende da camada subsuperficial. Um solo eutrófico produz 100, mesotrófico menos, distrófico menor, o ácrico e por fim nós temos o solo árico. Então a produtividade decresce linearmente com o plantio da cana do solo eutrófico para o solo ácrico. Então nosso objetivo como agrônomo é transformar um solo árico
em solo eutrófico. Como que eu consigo isso? Aplicando o calcário para elevar o V% e aplicando o gesso para elevar o cálcio. Quer dizer, na camada superficial, tudo bem, eu posso aplicar somente calcário. Mas quando o V for menor que 30, não adianta aplicar só calcário. Tem que aplicar gesso para aumentar o V em profundidade e fazer com que esse V vire 50. A Rafaela já mostrou, esse é do colega nosso da Exalc lá, um solo eutrófico com parte aérea com raiz e um álico com alumínio, que o motivo principal é a falta de fósforo. Então, quando eu aplico o gesso dissocia, o cálcio, que é o Palmeiras, que é o verde, arranca o São Paulo e fica verde, forma o par AlSO4 com carga, que a planta não absorve. Ou melhor dizendo, para mim avaliar o efeito do gesso, eu vou olhar o M%. M é alumínio sobre soma de bases. Então, o M maior que 50 é álico, o menor que 50 não é álico. Então, já mostramos o papel do cálcio aí, que o carro-chefe é o cálcio, e mostrando esse trabalho fantástico do colega falecido Djalma, né, que 25 dias sem chuva, onde havia 6 T por hectare de gesso, calculado pela análise de solo, o milho pendoou, o milho produziu, normalmente pela aplicação do gesso. E é muito discutido os cálculos do gesso. Aqui a recomendação do boletim 100, que diz para multiplicar argila por 7,5. Ou se for em porcentagem, por 75. Eu não concordo jamais com esse critério, porque ele só leva em conta a textura e a quantidade de gesso é muito baixa. O que eu faço então no nosso dia a dia? Eu uso gesso quando for menor que 30, isto é, quando for distrófico. Então eu quero aplicar o gesso e quero calcular a fórmula. Eu quero que o solo fique eutrófico, 50, menos o V existente pela CTC, sob o equivalente do gesso em cálcio. Isso se for uma análise em centimol. Se for em milimol, dividido por 500. Lembre que 1 T por hectare de gesso, ele com essa umidade máxima de 20%, eleva o teor de cálcio a meio centimol ou eleva o teor de cálcio a mais de 5 milimol. Isto é, eu vou usar gesso somente quando o V for menor do que 30. Aí o exemplo de aplicação de calcário em soqueira, e lembrar que o enxofre é fundamental, porque ele está ligado à transformação da água para hidrogênio. O hidrogênio vai alimentar o nitrogênio e a junção de nitrogênio com gás de hidrogênio para formar amônia. Quer dizer, o enxofre está ligado à fixação do nitrogênio. E também o enxofre está ligado à enzima nitrito-redutase, que reduz o nitrito para amônia. E canaviais que têm menos enxofre, a falta desses radicais sulfeto e disulfeto diminui a resistência ao frio e a resistência à seca. Então aqui é um trabalho lá em Goiás, no qual mostra a cana esquerda com enxofre e na cana direita NPK correto, mas sem enxofre. Então daí pergunta, quanto de enxofre eu vou pôr? Quando for menor que 15 mg por decímetro cúbico. Quanto de enxofre eu preciso? De 35 a 50 kg de S para 100 de cômos. Então, de acordo com a análise de solo, eu vou colocando quantidades crescentes de gesso, ou seja, de enxofre. Normalmente eu uso 1 T por hectare de gesso, que leva a 150 kg de S, que dá para 2 cortes da cana sem nenhum problema. Então, é normal que, como a Rafaela falou, você não incorpora calcário. Então cria um gradiente de pH. O pH em cima com 6,8 e embaixo com 4,5. Como o pH está ácido em cima, vai faltar micronutriente. Como o pH está ácido embaixo, vai faltar os macronutrientes. Daí a importância realmente de usar um calcário com maior reatividade e, se for possível, um calcário misturado com gesso. Falando em fósforo, que é o último item, desculpe,
O fósforo colocado no solo, 70% a 80% é fixado. Isto é, o P que dissolveu, ele vai ocupar os sítios que tem ferro e alumínio, e muito pouco vai ficar para a planta. Então 70 a 80, que é o fator quantidade, não vale nada. O fator qualidade é a capacidade, que é o P lábio. O P lábio bombeia o P intensidade, que dá o P que a planta absorve. Então, o P disponível tem esse valor. Um trabalho feito pelo colega Cabala e Rosa mostrava: eu apliquei 150 quilos de calgário, de fósforo, na cana localizado. E a produtividade foi para 98. Ótimo. Mas quando nós aplicamos o mesmo 50 de fósforo e aplicamos 100 em áreas de calagem, lógico, com fósforo total, a produção foi para 123. Isso mostra, então, o espetacular efeito do fósforo na cana-de-açúcar. Isto é, o fósforo aplicado, combinado, área total e combinado com P localizado, resultou no aumento de cana de 25 T por hectare. E como vamos recomendar fósforo? Se eu usar o P Melich, eu vou usar fósforo quando os teores estiverem abaixo de 20 miligramas por decímetro cúbico. Eu vou usar pela resina quando os teores forem menos do que 40 miligramas por decímetro cúbico. Agora, a quanto de fósforo? Então, essa tabela do colega Souza mostra a quanto de fósforo de acordo com a argila, de acordo com o nível crítico que eu busco e quanto que eu coloco de fósforo para aumentar no solo pela resina. Então, se um solo tiver menos que 15% de argila, eu quero atingir 20 miligramas de fósforo. Eu preciso aplicar 5 quilos de fósforo para aumentar 1. Se eu quiser aumentar 20, eu vou aplicar 100 quilos de fósforo. Então, essa é a tabela que nós usamos no Brasil. Daí vai discutir fonte de fósforo. Vai ser as rochas do Brasil fosforita e as sedimentares fosforita. Então, nós temos exemplo de fosforitas do Brasil. Aí é o caso de Arraias. Aqui é o caso da fosforita importada, que é a Tunísia. E aí, que é o fosfato da Massália, que é o Bayorva, que é o melhor fosfato do mundo. Bem, e também tem hoje o Egito, que tem fosfato natural reativo. É evidente que nós não vamos discutir esse item, mas o Cláudio sabe. Eu quero saber, não o teor de P2O5 total. Eu quero saber o teor de P2O5 solúvel em CNA. Isso para fosfato que já foi trabalhado. Para um fosfato natural, eu quero saber solubilidade em ácido cítrico. Quanto maior a solubilidade em ácido cítrico para fosfato que não foi trabalhado, que são os reativos metamórficos naturais, ou para fosfato já trabalhados, que é o CNA mais água, quanto maior, mais efetivo é. Então o mercado oferece os azuis: Agrofos, Superfos, Suprafos e o grupo Schaeffer, que tem fosfato solúvel em CNA mais água. Fosfato que já foi trabalhado. Eu levo em conta o teor total e calculo o melhor. O melhor também vai ser ligado à distância, né? Eu tenho lá Uberaba, Catalão e Bonito Pará. E os que estão em verde aqui são os fosfatos metamórficos do Brasil e os sedimentares importados. Então, no caso, por exemplo, da Massari, nós temos o Bayorver, que é a Mosaic, que é 30 de P2O5 total, e oferece um teor de fósforo solúvel de 14% em ácido cítrico, cuja origem é o Peru. Bem, então, se fosse fazer um cálculo rápido aqui agora, nós temos um solo arenoso, que o teor de argila é 12,5, está aqui então, está aqui. O teor de fósforo que eu quero é 20, o teor de fósforo que eu tenho é 5,
20 menos 5, 15. 15 vezes 5 vai dar a quantidade de fósforo. Então 20 menos 5 é 15. Eu quero 75. Eu vou usar um fosfato reativo com 12. Exemplo, a Petec. A dose de fosfato 60 em 12. 75 tem X. Eu vou usar então 625 quilos de fosfato reativo. Uma vez na vida vai levar o nível crítico a 20. Então também é uma coisa interessante. Sucar cana, plantar cana logo após a aplicação do fosfato. Quanto tempo mais espero para colocar o vegetal, mais o fósforo migra para a erva daninha. Isso chama-se fixação. Então aplique o fósforo e plante. Quanto mais cedo plantar, mais fósforo então vai ser aproveitado, enquanto que, se eu demorar muito, todo o fósforo foi fixado. E é evidente que no início vai funcionar o P solúvel em água e com o tempo o fosfato insolúvel em água, até atingir o equilíbrio. Então mostrando que a fosfatagem tem que ser a lanço sem incorporação. Fosfatagem a lanço em pré-plantio, sem incorporação. E na cana também, que estamos falando em práticas, temos vários adubos verdes ou culturas para plantar em cima do calcário, do gesso e do fósforo. Mas o principal motivo desses adubos verdes é que eles solubilizem o fósforo, o enxofre, o cálcio e o magnésio. Daqui é um trabalho nosso lá perto do colega lá na região da usina Barra Grande, Crotalária expectabilis, após calagem, gessagem e fosfatagem. Lençóis Paulistas, ainda no Ouro Verde, numa área acidentada, o aspecto da Crotalária expectabilis. Crotalária expectabilis no Nordeste, após calagem, gessagem e fosfatagem. E aí mostra que os adubos verdes que resultam em mais produtividade de cana são a Júncia e a expectabilis. E a gente usa muito no Mato Grosso do Norte, na Cerradinha Bioenergia, o consórcio de mileto ADR300 com a Crotalária expectabilis, depois para plantar cana. Se eu for usar, quanto de semente eu uso? Mileto 10 kg, nabo forrageiro 8, ocroleuca 25. E só que separo o mileto separado. Então, solo arenoso compactado com nematóide, o mais adequado é melhorar a propriedade biológica, o casamento Crotalária ocroleuca com mileto. A gente trabalha há anos nessa usina, lá no Mato Grosso do Sul, Iaco. Aí nós temos então soja intercalar a cana-de-açúcar. Soja intercalar a cana-de-açúcar com produtividade de 85 sacas por hectare de cana. Soja intercalar. Bem, e a adubação orgânica, você já sabe quais são. Usina Virgulino, a compostagem, colocar sempre composto no suco. Esse composto deve fornecer 30 a 40 kg de N, 120 a 150 de fósforo e 100 a 120 de K2O. A gente fazia na usina, não faz, né? Na usina lá do Chapadão do Céu, essa mistura, né, de torta condicionada, que está aqui assinalada, na dose de 200 kg por hectare, fornecendo todo o nitrogênio, todo o fósforo e parte do potássio. Então, compostagem. E daí feita a compostagem, nossa senhora, se dá.